Olá, galerinha, tudo bem com vocês? Bom dia, boa tarde. Mais uma aula de língua portuguesa. Hoje, como vocês podem ver, nós vamos aprender um pouquinho sobre o tempo verbal. Aprender um pouquinho não, vamos aprender os tempos verbais, certo? Vocês podem notar que nas últimas aulas de língua portuguesa nós estamos vendo sobre o verbo. Nós já vimos aí o que é um verbo, qual a função dele, como ele se flexiona, como ele é conjugado, vimos os modos verbais, certo? Nas aulas passadas, e hoje nós vamos ver os tempos verbais existentes, ok? É fundamental, meninos, que vocês tenham entendido as aulas anteriores. Já falei no WhatsApp, já falei com vocês e peço novamente. O que não entendeu, o que não ficou claro, por favor, me repasse para que a gente explique tudo, para que tudo fique bem claro para a gente prosseguir, para não virar aquela bola de neve, ok? Então, hoje nós vamos ver os tempos verbais. Olha só, nós sabemos que o tempo, né, ele é dividido em presente, passado, futuro, certo? Passado, presente e futuro. Nos verbos não é diferente. Além de ter, eu gosto de falar assim, que é o macro, né? Pretérito, presente e futuro, né? Depois vem aí os micros, pretérito mais que perfeito, pretérito imperfeito e assim vai, simples, composto. Nós temos essas diferenciações desses tempos existentes no verbo. Então, nós vamos ver isso hoje. Primeiramente, vamos deixar claro, né, o que é presente, passado, futuro. O presente, ele indica pra gente o momento atual, né? Quando a gente fala assim, estamos vivendo o presente, né? É o momento atual. Não só indica o momento atual, mas também procedimentos regulares ou situações permanentes. Exemplo, estou aqui, nos indica o momento atual. Tomo medicamentos. Isso é um procedimento regular, ou seja, quando eu digo tomo medicamentos, quando você me ouve, você tem a ideia de que é regular, todos os dias eu tomar os medicamentos. Se refere ao tempo, período presente, né, atual do momento. Por exemplo, nesses 2 meses ela toma esses remédios, certo? O que eu posso fazer se ele é assim? É uma situação permanente, né? A pessoa é assim. Essa frase dá a ideia de que a pessoa é assim, não vai mudar, então não posso fazer nada, não é? Esses são os exemplos. Então, o presente indica o momento atual, procedimentos regulares e também situações permanentes. Temos também o pretérito. Sempre vamos falar pretérito, tá? Ele é semelhante ao passado, tá? Passado. Então, se achar essa palavrinha aí um pouco diferente, né? É o passado. Ele indica momentos anteriores que foram decorridos ou acabados, ou inacabados também. Agora a gente vai ver quando ele é inacabado. Exemplo, eles fizeram mesmo isso? Fizeram, né? Um momento anterior, já foi, já decorreu. Eu não acreditava no que os meus olhos viam, eu estou contando uma ação decorrida. Acabei. Eu estou expressando um fato que eu terminei alguma ação, ou seja, é um momento acabado, certo? Todos esses verbos aí pertencem ao pretérito, ok? Futuro indica acontecimentos que se realizarão. Simples, né? Super simples. Futuro é isso, a coisa que vai acontecer ainda. Exemplos, ganharei na loteria, dormirei o dia todo se for preciso. Principalmente qualquer um, né? Então é isso. Então vamos agora ver mais detalhado quais são esses tipos de tempo, como eles se desdobram, ok? Concernente ao pretérito. Temos o pretérito imperfeito, temos o pretérito perfeito simples, o pretérito perfeito composto e o pretérito mais que perfeito, certo? Vamos ver por que tem perfeito, imperfeito, mais que perfeito. Vamos entender. Meninos, sempre quando alguém disser, uma questão estiver denominado pretérito perfeito, é porque ele está denominando um fato que ocorreu em um momento anterior ao atual e que não foi completamente terminado, certo? Olha o exemplo. Ele estudava, ou seja, o momento anterior ao atual, né? Ele não está estudando mais, ele estudava as lições quando foi interrompido. Ele estudava. Nos dá a intenção, não. Nos dá a informação de que é um fato que não foi completamente terminado, ou seja, ele não concluiu seus estudos nesse momento, né? Ele foi interrompido. Então, o pretérito imperfeito. Um fato ocorrido no momento anterior ao atual, né? Ou seja, não acontece mais agora no presente, ele ocorreu antes do momento presente e não foi completamente terminado, certo? O pretérito perfeito simples.
O pretérito perfeito, ele expressa um fato ocorrido no momento anterior ao atual e que foi totalmente terminado. Exemplo, ele estudou as lições ontem à noite. Simples, eu usei só um verbo indicando que está no passado e que é uma ação totalmente acabada. Esse é o pretérito perfeito simples, ok? O pretérito perfeito composto, o que ele é? Ele expressa um fato que teve início no passado e que pode se prolongar até o momento atual. Exemplo, tenho estudado muito para os exames. Olhem que temos aqui dois verbos no passado, né? No pretérito. Denomina então composto, diferente daqui, que é somente um verbo. E também, aqui no pretérito perfeito, o pretérito perfeito, meninos, sempre vai nos indicar uma ação habitual. Vocês podem ver que eu estou dizendo, tenho estudado muito para os exames. Quando eu digo para você que eu tenho estudado muito, você recebe a informação de que eu estou tendo hábitos de estudo, certo? Nesse período, eu estou estudando, certo? Sempre que necessário, todos os dias, certo? Esse é o pretérito perfeito, ok? Aqui no pretérito perfeito a gente pode ver que o estudou, né? Ele estudou as lições ontem à noite. Foi um fato, né? Um fato pontual, uma ação pontual, ou seja, ele estudou, pronto, acabou. Ele determinou um tempo para estudar, acabou ali e pronto, ele não permaneceu estudando, como é no caso do pretérito perfeito composto. O pretérito mais que perfeito, ele expressa um fato ocorrido antes de outro fato já terminado. Que eu até brinquei com vocês, né, na aula passada. O ar aqui, né, que a gente quase não usa. Por quê? Porque expressa um fato ocorrido antes de outro fato já terminado. Sempre, quando alguém estiver ensinando, vai dar exemplo assim, ó. Eles já estudaram as lições quando os amigos chegaram, né, que é a forma simples. Nós usamos assim? Não, não usamos. Por isso que a gente estranha tanto quando se fala de pretérito mais que perfeito. Porque nós não costumamos usar somente a forma simples, certo? A gente não usa somente um só verbo que nos indica isso, uma ação, certo? Que foi ocorrida antes de outro fato já terminado. Nós usamos assim, ó. Ele já tinha estudado as lições quando os amigos chegaram. É dessa forma que nós usamos, é a forma composta, certo? Utilizamos dois verbos do passado e para dizer, né, para expressar a nossa ação, né? Uma ação que foi ocorrida antes do outro fato também. Que vocês podem ver, ele já tinha estudado as lições quando os amigos chegaram. O fato é que a ação dos amigos chegar já acabou e ele ter estudado também já acabou. Então, pretérito mais que perfeito, certo? Porque é um fato ocorrido antes de outro fato já terminado. Certinho? É tranquilo, né? O negócio, meninos, é que não tem... Eu não tenho que ficar repetindo isso pra vocês o tempo todo. O negócio é estudar mesmo, conhecer esses verbos e como que eles funcionam, ok? Conhecer esses tempos. A gente vai fazer atividade sobre isso e a gente vai ficar craque. Porque é um pouquinho mesmo complicado, né? Temos também, no futuro, essas diferenciações. Temos o futuro do presente, que ocorre de forma simples. Temos o futuro do presente, que ocorre também de forma composta. Temos o futuro do pretérito simples e temos o futuro do pretérito composto. Vamos entender como que funciona, certo? Olha só, o futuro do presente, de forma simples, ele vai enunciar um fato que deve ocorrer no tempo vindouro em relação ao momento atual, certo? Olha o exemplo, ele estudará as lições amanhã. O futuro do presente, como vocês podem ver, nós temos o hoje, certo? Como se eu estivesse dizendo hoje. Nós temos o tempo presente e que ele vai se referir ao amanhã, por exemplo. Por quê? Porque o amanhã é o futuro de hoje, é o futuro do presente, né? Pode parecer um pouco louco, mas é a lógica, certo? O futuro do presente é quando nós estamos no hoje e nos referimos ao amanhã, porque o amanhã é o futuro do presente. É uma forma de futuro simples. Como se eu estivesse dizendo hoje para vocês, né? Ele estudará as lições amanhã. Então, eu estou no momento atual, momento presente. Cadê meu cursor, gente? Eu estou no momento atual e estou dizendo a vocês que amanhã ele
irá estudar. Né? Eu estou fazendo planos para amanhã, para o futuro. Ok? Temos o futuro do presente composto também, que é enunciar um fato que também deve ocorrer posteriormente ao momento atual, mas já terminado antes de outro fato futuro. Olha só, antes de bater o sinal, os alunos já terão terminado o teste. Como se fosse uma previsão que nós fizéssemos, né? Uma previsão que a gente tem uma certeza ali. Então, olha, antes de bater o sinal, os alunos já terão terminado essa prova. Vocês, né? São feras. Termina, antes de acabar a aula, já termina ali o teste. Então, é isso. E esse futuro do presente composto é quando a gente anuncia um fato, certo? Que ele vai ocorrer posteriormente ao momento atual, certo? Mas já terminado antes de outro fato futuro. É isso. O futuro do pretérito simples, como é? Enuncia um fato que pode ocorrer posteriormente a um determinado fato passado. Exemplo, se eu tivesse dinheiro, viajaria nas férias. Esse é o futuro do pretérito. É como, assim, esse futuro do pretérito, meninas, é em relação ao ontem, certo? Por exemplo, hoje é o futuro de ontem, certo? Então, quando nós usamos o futuro do pretérito, é um futuro que a gente pensava no passado. Um futuro que a gente pensava no passado. Então, se eu tivesse dinheiro, é o futuro que a gente pensa no passado, viajaria nas férias, certo? É essa relação aí de passado e futuro. O futuro do pretérito composto, ele enuncia um fato que poderia ter ocorrido posteriormente a um determinado fato passado. Por exemplo, se eu tivesse ganhado esse dinheiro, teria viajado nas férias. Esse é mais tranquilo, né? Futuro do pretérito, quando ele é composto, a gente anuncia um fato que poderia ter ocorrido posteriormente a um determinado fato passado. É sempre aquele, se, né? Se eu tivesse feito assim. Se eu tivesse estudado para a prova, eu tinha tirado a nota melhor. É o futuro do pretérito que você está usando, certo? É composto, de forma composta. Se eu tivesse estudado, né? Aqui do mesmo jeito, se eu tivesse ganhado esse dinheiro, teria viajado. Então, e aqui, né, nesse núcleo, desculpem, ele vai nos evidenciar um fato que poderia ter ocorrido posteriormente a um determinado fato passado. Então, é o fato que veio depois do fato passado. Gente, pode parecer um pouco estranho, mas é assim, tá? Que eu consigo explicar. E composto, certo? Porque nós vamos usar aí dois verbos que estão para nós aí no passado. Aqui, como ele é simples, né? Somente um verbo no passado. Ok? Não se descabelem. Isso que a gente vai vendo aos poucos, tá? É com exercícios, vocês vendo tabelas, pra gente ter a noção. Vocês já têm noção porque vocês viram isso aqui no ensino fundamental, né? Lá no 8º, 9º ano, se não me engano, vocês já viram isso aqui, certo? Aí nós vamos ter os modos verbais e a relação deles com os tempos, tá? Esse eu vou deixar aqui para próxima videoaula, ok? Então é isso, até mais.